Fala galera, beleza? A gente vai falar sobre Petax. Muita gente me pergunta como que eu utilizo no meu operacional, qual a importância que eu vejo, para que serve. Então é disso que a gente vai falar, sobre fundamentos e usabilidade dela no operacional. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. Se você curte vídeo como esse, então já deixe seu like, lembre-se de se inscrever no nosso canal para não ficar sem receber as notificações dos próximos vídeos. Para a gente começar a falar de Petax, é importante você saber alguns fundamentos sobre ela. Para isso, eu vou colocar a minha tela aqui. Então, coloquei aqui o dólar, não tem como a gente falar de Petax sem a gente falar de dólar. Então, vamos entender o que é a Petax, como que funciona, por que ela é importante, e a gente precisa partir de um princípio. A Petax tem o seu principal objetivo de trazer ali um preço equilibrado para o dólar. Um preço que seja interessante tanto para o importador quanto para o exportador na medida do possível. Como assim, Felipe? O câmbio brasileiro é um câmbio flutuante. Portanto, ele se move pela própria oferta e demanda. Muito do que forma o preço da paridade do câmbio dólar versus real vem de medidas de políticas monetárias, tanto feitas nos Estados Unidos quanto feitas no Brasil. Por exemplo, se um desses dois países aumenta a taxa de juros, aumenta a atratividade na moeda, logo valoriza aquela moeda. Então, principalmente, o preço da moeda dólar versus real está ligada com a taxa de juros aplicada por cada país, mas também está ligada com a quantidade de importação, exportação, que são os déficits ou superávites. Então, o Brasil não vive só de exportação e não vive só de importação. Existem produtores que importam e existem produtores que exportam. Agora vamos pensar num exemplo hipotético que eu sou um importador. Se eu sou um importador e vendo produtos aqui no Brasil, é interessante para mim que o dólar esteja baixo. Por quê? Porque eu consigo importar com um valor menor e a minha produção fica um pouco mais em conta e vendo aqui no Brasil. Agora, se eu sou um exportador, é mais interessante para mim que o dólar esteja um pouco mais alto, já que eu vou receber isso provavelmente numa moeda externa, vou receber isso em dólar. Então, repara, existe produtores, tanto importadores quanto exportadores, que têm uma preferência diversa entre o preço do dólar. E a gente não pode, dar preferência para um estilo de produtor só. Por quê? Porque existe um equilíbrio na cadeia produtiva. Por que eu estou te passando tudo isso? Porque existem bancos no Brasil que mais fazem negócios com clientes que mais exportam e outros bancos que mais fazem negócios com clientes que mais importam. E aí, cada banco vai precisar atender o seu cliente da melhor maneira possível. Então, faz de conta que eu desejo fazer uma exportação de hoje para amanhã. E aí eu ligo para o meu banco e nessa exportação que eu vou fazer, eu vejo com ele quanto que está o câmbio. E aí eu faço toda uma programação no meu caixa da minha empresa para exportar esse produto nessa taxa de câmbio. Digamos que amanhã eu vou lá e pego para fazer um envio, uma remessa dos meus produtos, e eu descubro que por um erro da parte logística e operacional do meu banco, eles me informaram um preço incorreto de quanto que realmente estava a taxa de câmbio naquele dia. Então, eu não tinha nenhum termo, eu não tinha nenhum documento, nada que me assegurasse que aquele era realmente o melhor preço possível, e eu me estruturei em cima de uma informação que o gerente me passou.
Só que no dia seguinte não era aquele preço mesmo por um erro operacional. Então, para existir uma padronização e um consenso geral do que realmente é o preço do dólar naquele dia, formou-se a consulta pelo preço PETAX. E a formação desse preço PETAX é um método de formação extremamente equilibrado que envolve vários bancos, de modo que tenta ao máximo não favorecer somente uma parte do setor econômico, uma parte interessada. Então vamos ver como é que funciona. Eu abri aqui o site dos dealers. O que são os dealers? Os dealers são as instituições brasileiras capacitadas, aprovadas, certificadas para estar trabalhando com câmbio no Brasil. Essas instituições estão aqui porque são elas que mais recebem demanda de clientes para estar fazendo esse serviço. Então, unindo a uma quantidade de demanda e volume de clientes que precisam importar ou exportar e se adequando à carta circular, né, às regras que o Banco Central estipula, logo, esses bancos aqui são os bancos aptos a fazerem transação de câmbio, importação e exportação num volume grande e aptos a ajudar, entre aspas, o Banco Central a sempre estar olhando de perto qual que é um preço correto para o dólar naquele dia para ser informado para o cliente. Então, olha só como a gente vai no caminho do equilíbrio aqui. Primeiramente, não é somente um banco que negocia dólar. Aqui a gente tem 14 dealers e a gente tem bancos nacionais e internacionais, de modo que faz de conta que metade daqui para cá tem mais clientes importadores, daqui para cá tem mais clientes exportadores, e aí você traz ali um equilíbrio de estilos de empresa, estilos de banco, estilos de fluxo de caixa, de modo que vai buscando ali diferenças de perfil para não ter um único interesse ali centralizado. Então, esse é o primeiro passo. Aí, como eu falei, para você sentar nessa cadeira aqui, para você fazer parte, para você ser um dealer de câmbio no Brasil, você tem que seguir algumas regras. E essas regras estão aqui dentro dessa carta circular. E uma das regras que eles têm que seguir para fazer parte, ganhar pontuação e se manter aqui é todos os dias informar para o Banco Central aonde que é de interesse deles que o câmbio esteja. Ou se eles não conseguirem pelo menos passar o interesse, conseguir ali passar pelo menos onde que está o dólar naquele momento dentro da janela que o Banco Central fala, ou me avisa aí aonde que está o dólar. E como que funciona isso? Funciona assim, todos os dias eles têm a obrigação, em janelas de horários específicas, a informar o Banco Central onde que está o dólar. E essas janelas são às 10 da manhã, valendo a partir das 10 da manhã até 10h10, das 11 até 11h10, da meio-dia até meio-dia e 10 e das 13 até 13h10. E aí o seguinte, para isso aqui ficar mais equilibrado ainda e não ter, por exemplo, um player que quando chega ali dá 10 horas e aí ele precisa que esse dólar seja mais para cima naquele dia. Ele saia comprando com tudo e quando for 10h10 ele vai e faz o informe de dólar, de modo que de alguma forma pudesse favorecer ele, que o dólar naquele dia um pouquinho para cima fosse melhor. Para não ter essa correria, né, essa possível ali intenção otimizando esse tempo, existe mais uma medida de segurança aqui, ó.
Essa outra medida de segurança funciona assim. Quando dá 10 horas, o informe de onde tem que ser o dólar não vale já diretamente às 10 horas. Dentro desse período de 10 minutos, existe um tempo sorteado, é um tempo randômico, que existe uma microjanela ali dentro de 2 minutos, e aí dentro desses 2 minutos, que está dentro dos outros 10 minutos, aí sim o banco vai informar aonde que está o dólar naquele instante. Então, ele vai pegar ali, por exemplo, uma janela de 10:02 até 10:04. Isso hoje. Aí pega amanhã, pode ser assim, 10:06 até 10:08. Aí pega depois de amanhã, pode ser das 10:01 até 10:03. Ou seja, com mais esse passo implementado, a gente vai ali cada vez mais caminhando no que traz algo mais equilibrado possível, de modo que possa atender ali diversas intenções. Aí, para buscar mais equilíbrio ainda, assim que todos os bancos informam aonde que está o dólar nesse período, nessa janela, a gente tem formada a primeira janela da Petax. Mas não é só com a primeira prévia que os bancos conseguem fazer as negociações. Eles precisam da Petax final. A Petax final é justamente o preço do dólar naquele dia, que usualmente vai valer para até mais 2 dias de negociação para formalizar importação, exportação, vai servir como base de preço de dólar até mesmo para contratos fora da B3, que são os contratos de balcão. Essa Petax também vai servir para fórmulas que envolvem outros cálculos, como o cupom cambial, para o estrangeiro saber se ele compensa tirar o dinheiro ou colocar o dinheiro aqui. Essa Petax final também vai servir, muitas vezes, para sua cotação de preço de viagem, ou para quando você vai passar um cartão no exterior e aí tem aquele cálculo de quanto que está o dólar. Esse cálculo ele é referenciado com base na Petax, claro, com os acréscimos e taxas, né, do dólar turismo, mas é o preço que tem um preço no consenso de todos, formado pela própria demanda de mercado. E como que é formada a Petax final? Então, olha só, para ficar mais equilibrado ainda, a gente faz o seguinte: tem essas 4 janelas, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vai ser pego todas essas aqui, feito uma média aritmética. Então, você vai pegar onde estava o dólar nesse momento, 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 fazer uma média aritmética, pegar todos os momentos aqui, dividir por 4, e aí sim você vai ter a Petax final, que vai ser a Petax que vai ser utilizada de base para todas as negociações a partir desse momento. Então, logo aqui a 1 da tarde, você já tem a Petax final, porque saiu a quarta, você já tem a média de todas e já tem essa referência para começar a fazer os contratos, passar esses preços para os clientes. Então, repara, é uma coisa do dia a dia das instituições. Todos os dias eles têm essa obrigação. E aí vem o que? As possíveis operacionalizações com base nisso. Então, eu vou passar aqui agora o que eu acho importante vocês repararem nesses horários, como que normalmente o dólar se comporta nesses horários e se dá para utilizar alguma coisa ou não
na hora de operar, né, na hora de especular em cima dessas janelas operacionais. Para isso, coloquei aqui o meu profit no ativo dólar, para a gente analisar o dia 15 de dezembro, que é um dia interessante para aprender algumas coisas sobre a formação da Petax. Então vamos reparar alguns sintomas aqui, algumas coisas que a gente pode colocar dentro de um contexto operacional. Primeiro de tudo, antes da gente falar de Petax no contexto operacional, deixa eu passar o contexto operacional aqui com base na matemática para vocês aprenderem um estilo de operação. Repara aqui, ó, deixei pintado de vermelho a parte de cima, a terceira e a quarta linha aqui, ó. Então a gente tem a linha do meio, ó, né? Então, 1, 2, 3, 4, ó. Essas duas de cima eu pintei de vermelho e essas duas de baixo aqui eu pintei de verde. O que são elas, né? São as últimas linhas ali, onde a gente cerca o preço e coloca ele dentro de uma margem de o que é um preço justo para aquele dia, do que é um preço correto a ser negociado. Então, o preço ele não tende, né, a ficar rompendo esses níveis aqui, ó, do vermelho, e também não tende a ficar rompendo esses níveis do verde. Então, quando ele chega nessa área vermelha, ele volta para o meio. Quando ele chega nessa área verde, ele volta para o meio. Quando chega na área vermelha, ele volta para o meio. Quando chega na área vermelha, ele volta para o meio. E isso é histórico, tá? É usual. Por quê? Porque existe, né, interesses diversos, como eu falei. Existe um equilíbrio ali na economia que não é interessante nem só subir e nem só descer. Então, se você chega em um certo nível, esse nível tende a voltar. Se você chega em um certo nível, esse nível tende a subir. Esse aqui é falando de dólar, tá, pessoal? Cada ativo tem um comportamento específico, mas esse raciocínio de o que saber do que é sobrepreço e chegar que ele não vai andar mais do que isso, a gente consegue aplicar em qualquer ativo financeiro, índice, Nasdaq, S&P, ações, qualquer coisa. Mas pensando em Petax, pensando em equilíbrio, pensando em interesses diversos, né, para a moeda naquele dia, imagine então que é de interesse que para alguns o dólar seja um pouco mais alto, para outros o dólar seja um pouco mais baixo. Só que o que é o justo para os dois é nem lá nem cá, né? O correto seria aqui no meio, né? Com base na própria negociação, o exato justo seria aqui no meio. Então repara, se um quer negociar muito ali e o outro quer negociar muito aqui, o meio é o que tenta equilibrar as duas partes. Sabendo disso, vamos tentar então agora colocar dentro de um contexto as janelas da Petax. Então vamos lá. O que normalmente acontece quando chega ali no horário da Petax, né? Porque a gente chama de janela da Petax. Quando chega ali das 10 às 10h10, o que vocês podem reparar? Sintomas de que acontecem durante a Petax. O principal sintoma que existe é o aumento de volume. E por que aumenta o volume de negociação bem nesse horário? Ora, se aquele banco ele tem uma obrigação de fazer um informe nesse horário, ele precisa gastar o cartucho dele em algum momento, esse seria um excelente momento para gastar esse cartucho. Agora, o que acontece é o seguinte: como todos ali devem fazer o seu informe, se a gente tivesse um aumento de volume, por exemplo, só na compra, isso ia fazer o preço subir. Mas como eu mostrei para vocês, são 14 instituições. E aí todas elas têm o seu interesse e todas elas aumentam o volume, todas elas estão participando. Sabe o que acontece? Normalmente, aumenta o volume de compra, mas também aumenta o volume de venda. Então, aumenta o volume de todas as partes. E aí, a maioria das vezes, na janela da Petax, o preço ele fica parado. Por quê? Porque você tem
várias intenções atuando ao mesmo tempo, dentro de um equilíbrio. Se você tem um equilíbrio, o preço ele fica parado. É muita gente querendo comprar, é muita gente querendo vender, gastando ali o volume financeiro para já fazer o informe e colocar financeiro e colocar possíveis contratos que sobraram, demanda no mercado a partir daqui. Só que por ser de diversas intenções, tem volume de um lado, volume do outro, não anda para lugar nenhum. Então, normalmente, em janela de Petax, a gente tem um preço lateral. Esse é o principal sintoma. Dá para operar essa lateralização? Olha, operar a lateralização eu acho complicado. O que dá para a gente fazer é criar cenários. Aqui na FPLM, a gente não fala de setups. A gente fala de criações de cenário que vão trazendo variáveis e variáveis que vai cada vez deixando o nosso trade mais seguros e próximo do 100%. Mas algo 100% em algo que é estatístico é sempre complicado. Então, o que a gente faz? A gente coloca cada vez mais cenários e mais variáveis que estejam falando a mesma coisa para chegar o mais perto possível do 100%, que seja 90%. E aí você repete isso de 10 vezes, acerta 9, tá excelente. Então, o que a gente pode fazer? Criar um cenário. Então, vamos lá. O preço, ele pode lateralizar. Quando ele está lateralizado, é difícil você entender quem está mais forte, a compra ou a venda. Porque se você tem comprador atuando mais forte, claramente o preço ele vai subir. Se você tem vendedor atuando mais forte, claramente o preço ele vai cair. Só que se você tem um certo empate, ele não vai nem cair nem subir, ele vai ficar assim, sobe 2, desce 2, sobe 2, desce 2, sobe 2, desce 2, e não vai para lugar nenhum. Só que dentro dessa lateralização, alguma hora explode, alguma hora sai, certo? Se você está lateral, dessa lateralização, uma hora vai sair daí. Tem que sair daí, porque o mercado ele não vai trabalhar o dia inteiro num pedacinho pequeno. Uma hora ele vai liberar. E aí o que a gente pode colocar de contexto é, quando acabar a janela da Petax, libera. Porque olha só, se a gente tem um alto volume e intenções diversas das 10 até as 10h10, quando acabou isso, passou as 10h10, esse contexto aqui acabou. Já não é mais janela da Petax. Os informes de preço já foram feitos. Então, dentre esse cenário que existia até 10h10, podemos considerar que uma hora ele vai parar de existir, porque já foi feito o que precisava. Então, dentro dessa lateralização, uma hora ele vai sair. Então, o que dá para ser feito é entender para que lado que ele vai. Se ele vai para cima ou se dentro dessa lateralização ele vai para baixo. Então agora vamos fazer uma operação junta aqui, ó. Nesse dia aqui, 15 de dezembro, o preço acordou aqui nesse meio, né? Essa parte aqui é um preço justo, é um preço equilibrado, só que ele teve essa queda aqui, ó. Nessa queda aqui, vamos dar uma reparada numa coisa, ó. Ele começou a queda. Vamos olhar o horário. O horário está aqui embaixo, ó. Então, vou pôr aqui a setinha. Ó, começou uma queda às 9h22. Que hora que é o horário da Petax? A primeira janela, não é às 10? Então, ó. Então, ó, tá chegando no horário, ó. Chegando no horário, ó. 9h58, 9h57, ó. Tá aqui, né? Então, o que acontece? Bem no horário da Petax, ó, bem perto da primeira janela, aonde que o preço estava? Estava numa região de subpreço. Ou seja, região de subpreço é uma região muito barata. É uma região que o comprador aqui vai querer comprar muito. O que a gente repara aqui? Que o preço ele estava
caindo, tá vendo? E parou de cair, olha, estava só vindo para baixo, ele começou para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aqui a gente tem um contexto de lateralização. Só que lembra que eu falei para vocês que normalmente é difícil você saber para que lado que vai a lateralização? Se ele está lateral, você fala, nossa, e agora? Ele vai para cima ou ele vai para baixo? Mas olha só, isso é difícil quando você está sem contexto nenhum. Se a gente está vendo uma lateralização numa região que é muito barata, e eu acabei de ensinar vocês que raramente ele vai ficar passando esse nível aqui e ele tende a voltar para o meio, porque aqui não é o preço justo, aqui é o preço muito barato, então existe oportunidade de comprador comprar muito. A gente não vai pensar, eu não sei se vai para cima ou para baixo. Aqui a gente já vai começar a colocar uma porcentagem. Eu acho que isso aqui vai mais para cima do que para baixo, se ele está numa região barata, certo? E aí, para ajudar, o que a gente tem que olhar? Não só a região serve, a gente tem que olhar o mapa, né, que é o gráfico, e o fluxo. O fluxo ele já está resumido na ferramenta FPLM. Aqui na ferramenta FPLM, ela já está lendo o Times in Trades e está vendo se é mais venda ou se é mais compra. Então, o que acontece? Quando chegou na área lateral, repara uma coisa, o preço não foi para nenhum lugar. Se você estiver olhando só o preço, ele não foi para nenhum lugar. Mas se você reparar aqui, ó, o fluxo comprador está aumentando. Então, olha só, a gente tem região barata com fluxo comprador aumentando. Aqui a gente previa que iria aumentar. E quando chegou aqui, a gente viu que realmente aumentou. Então, agora a gente já colocou mais duas variáveis. E aí, a terceira variável é abriu janela de Petax. Abriu janela de Petax, o que o mercado vai fazer? Vai gastar cartucho, vai colocar volume, né? Vai entrar com tudo. Então, se a gente reparar aqui, ó, esse box aqui foi 10, esse aqui foi 10 e 5, e o próximo aqui 10 e 8. Então, o que eu imagino que aconteceu aqui? Eu não consigo verificar no momento, mas o que eu imagino que aconteceu aqui? Ó? Até aqui, 10 e 5, estava já na janela. E aí, provavelmente, aqueles 2 minutos lá, randômicos, deve ter saído ali por volta de 10 e 3. Enquanto estava ali 10 e 3 até 10 e 5, aí eles conseguiram segurar o preço por aqui. Ou seja, quem tem mais interesse na importação, é melhor que coloque o preço do dólar um pouco mais para baixo. Aí, acabou a janela da Petax, beleza, ele não precisa mais fazer tanta força assim. Já que já passou os 2 minutos e a missão foi feita, ele conseguiu jogar o máximo possível para baixo, libera espaço e pronto. Agora isso aqui foi e subiu. Então, terminou a janela, liberou. Igual eu mostrei para vocês que poderia acontecer na teoria, acabou acontecendo nesse exemplo prático. Acabou acontecendo isso lá em cima também. A próxima janela agora é 11. Então, vamos ver aqui, ó, o preço estava subindo, ó, 11. Então, 11,1, ainda aqui tudo 11,1, aqui 11,2, ó. 11,2, aqui 11,7. Então, o que acontece? Aqui a gente já está dentro de uma janela de Petax. Repara o seguinte, também nesse momento, o preço ele fez o quê? Lateralizou. Ó, por quê? Porque vai ter volume dos dois lados. Então, se ele está com volume dos dois lados, ele tem briga, tem um equilíbrio, tem interesse de várias as partes, e ele não está andando para nenhum lado. Só que o que a gente vai juntar aqui? Aqui é a região de sobrepreço. Então, se é uma região de sobrepreço e muito caro, o que a gente vai colocar na cabeça? Olha, é mais fácil ele cair a partir daí do que continuar subindo. O que vai certificar isso para a gente? Então, a gente vai olhar as ferramentas. Aqui a gente não viu as ferramentas subindo. Aqui a gente vai ver as ferramentas caindo. Até aqui, ó, esse miolinho aqui, ó,
é 11,10, ó. Esse restante aqui é ainda resquício de players que foi se posicionando até que isso conseguiu predominar na venda, e essa predominância, já que não tinha mais interesses tanto em conjunto, o que mandou aqui foi a área. Por ser uma área cara, finalizou a janela de Petax aqui nesse boxinho, e aqui acabou aquele volume geral, e o que predominou foi uma parte do fluxo. E aí logo isso aqui pegou para cair. Felipe, então quer dizer que é todo dia que for em análise de Petax, os caras vão jogar isso para se garantir, tentar fazer um preço mais baixo possível aqui embaixo, e depois alguém vai se garantir se fazendo o preço mais alto possível ali em cima, e é sempre assim? Não, não é sempre assim. Esse dia aqui foi um dia bem equilibrado. Como não tinha nenhum indicador econômico, não tinha nenhuma tendência, é aquele dia que a gente fala assim, o Brasil fez preço, né? Se não tem nada lá fora influenciando, o dia ele vai ficar assim, ó, bate lá, bate cá, bate lá, bate cá, bate lá, bate cá, fica daqui para lá, de lá para cá, de aqui para lá, e fica assim o dia inteiro, ó. O dia terminou aqui, ó. Então, o que acontece? Se você pegar esse dia aqui e ver aonde que saiu a Petax, então se você pegar a média aritmética de a primeira Petax saiu aqui, a segunda saiu aqui, a terceira saiu mais ou menos aqui e a quarta saiu mais ou menos aqui, você vai perceber nesse dia aqui que a Petax saiu mais ou menos aqui, ó, nessa linha central, que é a linha de preço justo para o dólar. Então, repara como que o mercado mesmo se equilibra. É de interesse de alguns ficar por aqui, é de interesse de outros ficar por aqui, é de interesse de outros ficar por aqui. No final do dia, onde está todo mundo? Onde está o preço da Petax? Está no meio, né? Para você verificar onde ficou a Petax, é só você vir aqui, ó, em negociação, não, em ferramentas, análise Petax, clicar. Vai abrir essa janela aqui, ó. Aí vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aqui ele não está mostrando para a gente desse dia, porque não é o dia atual. Mas eu lembro desse dia, e se eu não me engano, saiu no 36. A Petax final desse dia saiu no 36. Aqui, ó. Foi isso mesmo, né? Porque a gente teve essas duas um pouquinho mais para cima aqui, ó. Então, no final das contas, ó, muito perto aqui do meio. Então, olha só como o próprio mercado se equilibra. Agora, se pegar um dia mais de tendência, o que pode acontecer? Um dia de tendência, eles não vão muito conseguir controlar ou escolher onde que vai sair a Petax naquele dia. Porque pensa num dia muito urgente, vai. Algum cenário muito diferente que aconteceu. Um aumento de juros, um indicador econômico muito forte, algum presidente de algum país fez preço falando alguma coisa muito diferente e tal, e aí você pega um dia de tendência, o que vai acontecer? Naquela janela da Petax lá, se o preço estiver só subindo, 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 quando chegar na hora de informar a Petax, eles vão informar do mesmo jeito, só que não vai dar para ficar escolhendo demais, né? Se está subindo igual doido. Se você tem dinheiro externo entrando no Brasil ou comprando muito ou vendendo muito, você não consegue muito que ficar escolhendo, né? Aí você tem que seguir o próprio movimento. Então não vai ser alguma coisa nesse estilo de compra uma primeira sai aqui, uma segunda aqui, uma aqui e outra aqui, e no final das contas fica no meio. Aí nesse caso vai ser uma para cima da outra, a ferramenta de preço justo, nossa, vai conseguir no final das contas ficar bem perto onde é para ser a Petax, onde que é para ser o preço justo daquele dia, com base nas negociações daquele dia mesmo. Por exemplo, aqui dia 5 de dezembro, se pega um dia de tendência, como esse eu falei, também não tem problema. Por quê? Porque as ferramentas conseguem dar condições para a gente de trabalhar bem a tendência. E no caso de tendência, como que a gente trabalha? A gente trabalha do meio para o extremo.
tenta ir do meio para o extremo, do meio para o extremo, do meio para o extremo, do meio para o extremo. Sempre tentando ao máximo, né, não encarar os extremos aqui, porque vai bater lá e a chance de voltar é muito grande. Então tem que pegar na tendência do meio até essa grade, que a gente sabe onde vai ser o limite. Agora, o que eu quero conscientizar vocês e reforçar mais uma vez é que o que eu gosto de usar é a soma de variáveis de leitura a meu favor. Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse momento que o dólar estava aqui, ó. Era entre 2h15 e 2h30. 2h15 e 2h30 já não é mais horário de Petax. Lembra como que eu ensinei vocês? Até 1h10 sai a última janela. Com base na última janela, eles já vão ter as 4 para fazer a média e informar a final. Então, quando é esse horário aqui, 2h15, não tem mais Petax. Porém, o que tem aqui? Olha só, tem região de subpreço, que é a região que eu falei para vocês que mais entra comprador. E quando chegou nessa região de sobrepreço, realmente a gente vê o quê? O fluxo de compra aumentando. Então, das 3 variáveis que eu ensinei vocês, a gente só não tem Petax aqui. Só que, por estar numa região boa, por ter o fluxo comprador subindo, isso aqui subiu do mesmo jeito. Por quê? Petax é contexto. Se você puder somar a seu contexto e entender toda essa macroestrutura que eu acabei de te ensinar, é excelente. Isso vai te ajudar mais ainda. Porém, o que vai fazer o preço deslocar de ponto X até ponto Y é matemática. É comprador comprando. Então, se tiver em janela de Petax e ninguém quiser comprar, não vai subir coisa nenhuma. Se chegar em janela de Petax e ninguém quiser vender, não vai descer coisa nenhuma. Então, a gente precisa ter atuação de fluxo, a gente precisa ter força, a gente precisa ter volume em região estratégica para ter movimento. Só um cenário não vai adiantar. Então, a mesma coisa. Saiu payroll, é um cenário. Se saiu payroll e ninguém comprou, ninguém vendeu, o preço vai continuar parado. Não vai alterar em nada. Então, sempre utilize isso como mais uma variável dentro do seu cenário de composição da sua operação. Entendidos? Vou encerrando aqui. Um grande abraço. Tenho certeza que vocês curtiram bastante. Até o próximo vídeo. Fui!